Uma das coisas mais comuns que a gente está ouvindo hoje em dia é a afirmação ou pergunta relativa ao mundo normal. Quando nós voltarmos ao mundo normal, e quando nós vamos voltar ao mundo normal? E nesse vídeo de hoje eu quero explorar um pouquinho com você o que é o mundo normal, como deveria ser o mundo normal e como, principalmente, nós nos posicionamos nessa transição. Mas antes de começar, eu queria fazer um pouquinho de retrospectiva sobre o que aconteceu há uns meses atrás, mais precisamente, em fevereiro. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas eu queria dar a nossa perspectiva com relação a isso. Mas antes da gente ir, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve, dá o seu like e ativa o sininho para você receber as nossas notificações. E se você está se identificando com tudo que nós estamos falando, espalhe essa mensagem, que a gente quer isso espalhado pelo mundo, porque o nosso objetivo é ter mais pessoas conscientes desse momento que a gente está vivendo. Mas vamos lá, fevereiro desse ano, fevereiro de 2020. Eu já falei algumas vezes que nós somos abalados por um grande meteoro que nos atingiu, que a gente não estava esperando. Eu quero mudar um pouquinho a figura do meteoro e eu quero falar em portal. A humanidade ela atravessou um portal em fevereiro de 2020. E depois dessa travessia, nada vai ser como antes, como era antes do portal. O portal abriu um novo mundo para a gente. E por que ele abriu? Porque ele mexeu na nossa cultura. Ele mexeu no que o ser humano tem de mais valioso, o valor que o ser humano tem de mais valioso, que é o quê? Preservação da vida. Ele nos pôs ameaçado de perder a nossa vida, ou dos nossos familiares. Então nós, no momento que nós fomos impactados por essa verdade, quebrou a cultura e a gente foi obrigado a ir por um outro lado. Se não fosse esse impacto, a gente levaria muito tempo, muitos anos, muitas décadas para mudar. Mas graças a esse impacto profundo, tudo mudou ou tudo vai mudar. E isso é muito, muito interessante e é muito importante. Todos nós vamos lembrar isso para o resto das nossas vidas e isso vai ser lugar comum nos livros de história daqui para diante. Porque é muito difícil mudar. Então tem muita oportunidade nessa travessia desse portal. O que a gente quer aqui agora é falar sobre essas oportunidades. E como você se posiciona através dessas oportunidades. Eu falei bastante de comportamento, todo mundo já sabe, os nossos comportamentos eles foram alterados. Pouco a pouco passou aquela fase inicial de desespero, de pânico até, o que eu faço? E as pessoas estão tentando achar suas rotinas, estão tentando se posicionar de uma maneira ou de outra com relação a tudo isso que a gente está vivendo. E é muito interessante, porque você vê todas as posições. O fato é que algumas coisas, independentes da nossa vontade, porque nós vivemos numa sociedade, num mundo que está muito conectado, felizmente ou infelizmente em alguns aspectos, a gente vai ver algumas coisas que nunca vão ser mais o normal do jeito que a gente está esperando. E eu vou usar aqui uma frase que eu peguei de uma série de pessoas que estão usando essa frase e eu gosto muito. O que vai haver é um novo normal. O ponto é, ninguém sabe quando. O fato é que esse normal que a gente estava acostumado antes de fevereiro, ele não existe mais. Então a minha pergunta para você, a minha pergunta para todos nós é, o que nós fazemos? Não, a gente nunca vai mais voltar ao estágio que a gente estava. Por quê? Porque esse período de transição, ou esse portal, ou essa travessia que começou em fevereiro, ela vai durar por pelo menos 2 anos. Por pelo menos 2 anos, que é onde a gente vê o horizonte. Pode ser que demore 3, 4, 5 anos. Então o melhor que a gente tem que fazer é aceitar a situação que a gente tem hoje e olhar as oportunidades. E não o que a gente está perdendo. E você tem que olhar as suas oportunidades como pessoa e como empresa. Então o que eu quero fazer aqui hoje é dar alguns insights, algumas opiniões de onde isso está mudando e como você tem que se posicionar. E de novo, não querendo ser repetitivo, não vai ter mais normal do jeito que a gente estava acostumado. Por quê? Porque esse período de transição ele vai ditar como vai ser o nosso comportamento depois de um período de transição. E por isso que não vai mais haver o normal. E não tem problema absolutamente nenhum com isso.
Essa é uma oportunidade para quem estava perdendo o jogo ganhar e para quem estava ganhando continuar ganhando mais ainda. Então uma série de coisas vão acontecer e eu vou falar de algumas áreas para você e eu quero que você reflita muito. E eu não quero me alongar muito nisso. Por quê? Porque o objetivo do Se Eu Soubesse daqui para frente é dedicar tempo para entender como nós nos moldamos a essa nova realidade depois da passagem desse portal. Como nós temos benefícios sobre isso que está acontecendo. Então vamos lá. Fato. Movimentação de pessoas vai ser afetada. O que quer dizer isso? Onde vai haver jogo de futebol, corrida de Fórmula 1, academia, festas, bares, restaurantes, as pessoas estão com medo. Então vai levar um tempo para que as pessoas entendam qual que é o modelo de operação novo para interagir nesses ambientes. Então, certamente, se você está dedicado a uma atividade que tem movimentação de pessoas no seu como negócio principal, pensa, você vai precisar arrumar uma outra forma de fazer isso. E o quanto antes, não querendo repetir de novo, se você fizer, melhor você vai colher os frutos da oportunidade. Segunda coisa, meio que óbvio, trabalho. O trabalho muda. Se você é um trabalhador administrativo que pode trabalhar de casa, a sua rotina muda. Você vai ter que ter mais disciplina, você vai ter que entregar mais, você vai entender as diferenças de trabalhar no escritório com um monte de gente e trabalhar sozinho. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas tem disciplina em cima disso. Então esse trabalho é muito, muito importante. Por quê? Porque vai ditar como as pessoas consomem as coisas também. O jeito que as pessoas compram as coisas, ela vai mudar e muito, muito radicalmente. Então, por exemplo, coisas como o comércio eletrônico, que está crescendo a uma taxa absurda, vai continuar sendo uma coisa muito grande. Isso vai atrair empregos. A própria digitalização do trabalho, ele vai aumentar muito. Você vai ver que vai ter muita oportunidade em ambientes digitais. Ao contrário do que as pessoas pensam que vai cortar emprego. Então não existe isso. Os vasos vão ser, obviamente, vão haver cortes de emprego, mas vão ser refletidos em criação de outros empregos. Óbvio, saúde. Todo mundo vai tomar muito mais cuidado com a saúde e isso tende a ser refletido no investimento que a gente vai fazer com saúde. A preocupação vai ser maior e junto com a movimentação de pessoas isso vai trazer uma série de preocupações. A educação, então uma frase que eu ouvi, não vai ter mais ex-aluno. Então algumas coisas que você aprendeu algum tempo atrás não são mais verdades, então fatalmente você vai ter que jogar alguns livros que você comprou fora. Por quê? Porque essa transformação, essa passagem de portal vai nos forçar a entender coisas novas. E isso tem tudo a ver com educação. Então, nós, principalmente os mais antigos, tínhamos aquele conceito que vai na escola. Não, a escola está vindo até a gente através da internet. E muitas empresas muitas escolas estão usando isso para otimizar os cursos. Então, como eu falei, são só 4 exemplos de coisas que vão mudar. Então, qual que é o meu conselho final para você? E a gente vai elaborar isso mais vezes no Se Eu Soubesse. Nós precisamos nos reposicionar. Objetivos, missão, visão de vida, porque isso é imperativo. Esse novo mundo que se deu a partir da passagem desse portal vai requerer que todos nós, independente de credo, raça, enfim, façamos uma revisão de onde a gente quer chegar e como a gente tem que chegar. Espero que você tenha gostado. Logo, logo a gente vai falar mais sobre isso, entrando num detalhe ainda um pouquinho maior. Grande abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e ativar o sininho. Tchau, até a próxima.